preparados para o fim. A gente sempre tem uma sensação estranha quando a gente pensa no final, não é? A gente pensar que alguma coisa vai acabar, na maioria das vezes, salvo-se alguma exceção, a gente sempre tem aquela expectativa, puxa vida, vai acabar? Como vai ser? Quando vai ser? Né? E eu louvo a Deus porque muitas das coisas o Senhor não nos dá a conhecer antes que chegue a hora, para que a gente possa aprender a viver cada momento da melhor maneira possível, né? Da melhor maneira que é possível ser vivido. E diante disso, meus irmãos, preparados para o fim, Deus tem falado muitas coisas ao meu coração. Ontem eu estava no retorno para casa, conversando com meu filho mais velho. Ele disse que está apaixonado pelo livro de Eclesiastes, e ele tem lido e tem conversado, a gente tem conversado bastante sobre o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes é um choque de realidade, mas que principalmente visa, com esse choque de realidade, nos fazer compreender que se você não tiver essa consciência de que tudo vai chegar ao seu final, você perde a oportunidade de vivenciar o melhor de cada momento. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre uma coisa muito importante. O fim é certo. A questão é como nós estamos lidando com a ideia do fim. Pensar no fim é ruim? Depende. Jesus disse, e aí retomando a ideia de Eclesiastes, Jesus disse que é melhor nós estarmos num velório do que numa festa. Agora, por que Jesus disse isso? Jesus diz isso porque estar no velório é ser impactado com a realidade do fim. Agora, e ser impactado pela realidade do fim deve causar em nós não um medo, não uma insegurança, não um desespero, mas deve causar em nós a consciência de que o dia que nós temos chama-se hoje. E o momento que nós temos para viver é agora. E por isso nós temos que aprender a desfrutar, a viver, a vivenciar as melhores experiências do hoje. Porque o coração do ser humano muitas vezes está dividido entre o que ele viveu e não pode viver mais, e o que ele quer viver, mas o tempo ainda não chegou. Enquanto que esse é o maior desespero, por quê? Porque um coração que está preso ao passado não consegue ter perspectiva de futuro. E um coração que está preso ao futuro não consegue vivenciar a realidade do presente. Em ambos os casos, isso é muito nocivo para a nossa saúde emocional. E por que não dizer, isso é muito nocivo para a nossa saúde espiritual? Porque nós precisamos aprender a viver o tempo que se chama hoje. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, o que ele vai dizer? Ele vai dizer algo muito precioso que eu e você deveríamos guardar no nosso coração. Ele diz, porque viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Sobre o que o apóstolo Paulo estava ali falando ao coração daqueles irmãos? Ele estava dizendo que o desejo do coração dele era estar com o Senhor. Mas enquanto esse dia não chegar, ou não chegasse, ele iria servir a Cristo da melhor maneira que ele pudesse assim fazer. Portanto, meus irmãos, quando nós, como igreja, pensamos na realidade do fim, nós não estamos pensando em algo desesperador. Nós estamos entendendo e compreendendo que, estando aqui, o Senhor vai estar conosco e nós vamos ter toda a oportunidade de servir ao Senhor e fazer isso com alegria. Mas, uma vez que o Senhor nos dá a oportunidade de vivenciarmos a glória da presença dEle, de nós passarmos desta vida para a eternidade com o Senhor, vai ser maravilhoso. Portanto, quer seja aqui, quer seja na eternidade, o importante é estarmos com o Senhor. E eu digo a vocês, mais do que um lugar, o céu é a presença. Mais do que um lugar, o céu é a presença do Senhor, porque o céu só é céu porque Jesus está lá. E se Jesus não estivesse lá, não importa quão lindo fosse com a maneira como João narra
as ruas de ouro, pedras preciosas e tudo mais, era apenas uma linguagem humana para dizer quão maravilhoso é o céu. Mas se Jesus não estivesse lá, não seria céu, porque céu é o lugar onde Jesus está. É por isso que eu e você, meus irmãos, mesmo que tenhamos que passar pelas grandes dificuldades da vida, se o Senhor estiver conosco, ainda é céu, ainda é algo que vale a pena, porque o Senhor está conosco e a promessa dele é: eis que estou com vocês até o fim dos séculos, eis que eu estou com vocês até o final, porque no final vocês estarão comigo. Aleluia! Essa é a palavra e esta é a expectativa e a perspectiva que eu e você, como igreja do Senhor Jesus, devemos viver. Enquanto estivermos aqui, servir ao Senhor com alegria. E o dia que nós formos promovidos para a glória, celebrar a presença do Senhor, porque vai ser lindo esse dia em que estaremos com o Senhor na eternidade. Eu quero, assim como o Rogério falou para mim que eles prepararam um medley, olha que bonito isso. Hoje, diferente do que a gente está acostumado, eu vou fazer um medley. Eu vou começar lendo um texto e depois eu quero terminar lendo outro texto. Então, eu quero começar lendo João capítulo 14. João 14, meus irmãos, do versículo 1 até o versículo 3, Jesus está preparando o coração dos seus discípulos quanto à realidade que está por vir, que está para chegar. E nos 3 primeiros versículos nós lemos assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Nos dias como hoje, nos tempos como nós temos vivido, esta é uma verdade que tem sido questionada por muitos, e há muitos e muitos tempos, e de tempos em tempos. Essa verdade está sendo questionada. Mas há uma palavra do Senhor, e eu creio que a palavra do Senhor ela é fiel e verdadeira, amém? Amém. Você crê nisso? Amém. E Jesus estava falando para os seus discípulos: eu vou para junto do meu Pai. E com isso, Jesus estava dizendo aos seus discípulos que estava chegando a hora de enfrentar a cruz. Que estava chegando a hora de vivenciar o momento mais doloroso do Senhor Jesus aqui na terra. O momento em que ele é pregado na cruz, em que ele vai dizer, e assim fica registrada como as palavras da cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? A dor maior do que os cravos das suas mãos e dos seus pés. A dor da lança que o furou ao lado. Jesus teve a sua maior dor, o seu maior desespero, que foi a separação do Pai por um tempo, em que o pecado de todos nós pesava sobre ele. Mas Jesus diz que ele iria para junto do Pai, e lá ele iria preparar lugar para nos buscar. Eu quero nessa manhã dizer a você: Jesus foi preparar um lugar. E este lugar que Jesus foi preparar tem a ver comigo e com você. Tem a ver com aqueles que creem. Irmãos, eu creio que Deus está falando conosco para prepararmos, para pensarmos sobre o fim, como um antídoto para as nossas emoções, para o nosso coração enganoso, um antídoto para que eu e você deixemos de seguir o curso deste mundo, que nos enche de ansiedade por aquilo que não temos, por aquilo que ansiamos. Alguém certa vez fez uma charge muito interessante, onde colocava uma cenoura
sujeito sentado, montado num burro, e colocava uma vara de pescar uma cenoura na frente daquele animal, e aquele animal, na ânsia de alcançar aquela cenoura, ele andava, mas ele nunca conseguia alcançar aquele objeto do seu desejo. Meus irmãos, este mundo nos engana, Satanás nos engana, colocando diante de nós coisas que nos fazem desejar. E todas as vezes que nós alcançamos o que desejamos, logo a cenoura é trocada e outra coisa começa a preencher o nosso coração. E vivemos então, pulando de desejo em desejo, de anseios e anseios, se não percebemos que a vida está passando. E eu e você, como verdadeiros cristãos, o que temos feito para o Senhor? O quanto verdadeiramente temos vivido para o Senhor, ou temos vivido apenas para saciar os nossos anseios? Meus irmãos, viver como cristão significa servir ao Senhor. Viver como cristão significa amar ao Senhor. Viver como cristão significa adorar o Senhor. Se tem, meus irmãos, algo que vai prevalecer nesse tempo e que vai prevalecer na eternidade, chama-se adoração. E os crentes não sabem o que significa adoração. Para muitos, adoração é música. Para muitos, adoração é um sentimento. Para muitos, adoração pode ser muita coisa. Mas, na verdade, a verdadeira adoração é servir ao Senhor, amar o Senhor e tê-lo todos os dias na nossa vida. O Senhor precisa ser o nosso maior amor. O Senhor deve ser a nossa maior alegria, porque, meus irmãos, se assim não for, por que você quer morar no céu? Por que você tem medo do inferno? O fim que o Senhor fala para nós, meus irmãos, não tem a ver com céu e inferno, mas o fim que o Senhor fala para nós tem a ver com o quanto nós o amamos e o quanto nós desejamos estar com Ele. Há uma cura para a sua ansiedade, e a cura para a sua ansiedade chama-se adoração. Porque aquele que aprende o caminho da adoração, aprende o caminho da comunhão profunda, da intimidade com o Senhor. A ansiedade do nosso coração, ela é tirada quando nós aprendemos que amar o Senhor é mais importante do que tudo. Tudo pode ser tirado de você, mas o Senhor não. Tudo pode ser arrancado de você, mas a sua fé não. Por isso, meus irmãos, fechando essa primeira parte, eu quero dizer a você, há um fim que já está determinado. A pergunta é, você entende isso? Segundo, como você tem se preparado para este dia, para este momento? E agora eu quero convidar você a fechar João e abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro. E aí vamos nos deter um pouco neste capítulo 3 da segunda carta de Pedro, aonde nós temos, meus irmãos, 3 partes muito bem definidas. Há 3 partes no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, muito bem definidas, e eu quero ler com vocês e meditar com vocês rapidamente em cada uma delas. Lembre-se, nós começamos lendo João capítulo 14, versículos de 1 a 3, quando Jesus fala que ele vai para junto do Pai e ele vai preparar lugar, e quando esse lugar estiver preparado, ele vem para nos buscar. Mas eu quero que você agora acompanhe a leitura e deixe a sua Bíblia aberta, e nós vamos conversar um pouco sobre o que a exortação, a orientação, essa palavra pastoral do apóstolo Pedro, aqui na segunda carta, no capítulo 3. Ele começa dizendo assim, e eu quero que você não feche a sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer a leitura, tecer alguns comentários, e aí vamos caminhar até o final deste capítulo. Diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês. Ele está dizendo que os irmãos têm uma mente esclarecida, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas
e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, e que os apóstolos de vocês lhe ensinaram, e os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Agora, o que é que Pedro está dizendo? Ele prepara o coração dos irmãos com este prefácio, com essa introdução, e agora ele vai dizer o que ele quer dizer como um alerta aos irmãos. Preste atenção. Versículo 3. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, olha o que eles estão dizendo. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que as terras surgiram da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em águas. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Portanto, meus irmãos, a primeira palavra que Pedro vai ministrar tem a ver com aqueles que escarnecem do dia do Senhor, dizendo que esse dia está demorando demais e que ele não vai chegar. Meus irmãos, eu quero dizer a você que muitas vezes esta mentira passa pelo nosso coração. Nós dizemos que cremos na volta do Senhor. Nós dizemos que estamos esperando a chegada de Jesus para buscar a sua igreja. Mas, meus irmãos, se as nossas palavras dizem isso, muitas vezes as nossas atitudes não dizem isso, ou melhor, negam aquilo que nós proferimos com a nossa própria boca. Porque, meus irmãos, se nós estamos aguardando a chegada do Senhor, como nós temos feito isso? Qual tem sido a nossa postura diante desta verdade que eu e você dizemos que cremos, que é a volta do Senhor? Porque muitos estão aqui, meus irmãos, e muitos destes estavam dentro da própria comunidade, escarnecendo dos irmãos, dizendo, vocês estão esperando uma promessa que não vai se cumprir, porque olha quanto tempo já se passou, e Jesus não voltou, e tudo permanece do mesmo jeito. Talvez você mesmo já tenha ouvido isso de alguém. Dizendo, você fala sobre a volta de Jesus e tudo continua do mesmo jeito. Crianças estão nascendo, pessoas estão morrendo e a vida continua do mesmo jeito como sempre foi. Pedro faz um alerta e diz, vocês se lembram que uma vez tudo foi coberto pela água, então o juízo de Deus se manifestou pela água do dilúvio e tudo foi então colocado debaixo da água? Preservando apenas Noé e a sua família, ele diz, pior do que aquele tempo será o tempo que há de vir, que ele chama de tempo de juízo. E esse tempo de juízo vem não com água, mas com fogo. O fogo consumidor do juízo de Deus sobre aqueles que não estão atentos para o mover do Senhor, que fazem questão de não acreditar e pior, escarnecer daqueles que esperam o dia glorioso do Senhor Jesus. Meus irmãos, Jesus prometeu lá no capítulo 14 do Evangelho de João que ele iria preparar lugar para vir buscar a sua igreja. E esse tempo, meus irmãos, cada dia que passa estamos mais perto de vermos esse dia chegar. Ah, pastor, será que vai ser o mês que vem? Será que vai ser o ano que vem? Meus irmãos, pode ser hoje, pode ser daqui 10 anos, porque o tempo, nós vamos compreender que o tempo é para a humanidade uma manifestação da graça e da misericórdia do Senhor. Mas aqueles que estão com o seu coração endurecido, eles não conseguem ver dessa maneira, por isso eles escarnecem. Por isso eles vão dizer e vão fazer piadas a respeito do dia do Senhor, mas mal sabem eles que esse dia virá e será um dia terrível. Agora, meus irmãos, uma palavra para a igreja. A partir do versículo 8, Pedro dá uma palavra à igreja e ele diz assim, mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer.
Que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Ele está dizendo, Deus não mudou nada naquilo que prometeu. Ele não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a julguem demorada. Agora preste atenção. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem. Sabe, meus irmãos, quando eu estava lendo aqui, eu achei muito interessante que no versículo 7, ele fala sobre o dia do juízo e da destruição dos ímpios. E no versículo 10, ele fala sobre o dia do Senhor. Porque, meus irmãos, ele fala sobre o dia do juízo e, fazendo uma referência, dentro do mesmo contexto, ele fala sobre o dia do Senhor. Porque para aqueles que não aguardam e escarnecem do dia do Senhor, esse dia será um dia de juízo. Mas para aqueles que esperam, que almejam o encontro com o Senhor, esse dia será o grande e maravilhoso dia do Senhor. O dia em que nós estaremos com Ele. E então ele diz, vocês precisam aquietar o coração de vocês para entenderem que um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Eu luto para não ficar fazendo conta. Eu luto para não ficar fazendo conta, porque parece então que nós estamos caminhando para um tempo, talvez um tempo longínquo, mas o próprio Jesus exorta os seus discípulos lá em Atos, dizendo que nós não devemos ficar buscando uma data que o próprio Pai reservou para si. E Ele não compartilhou que dia será esse. A única certeza que eu e você temos que ter no nosso coração é que esse dia virá. E o mais terrível, meus irmãos, é que Pedro vai dizer que esse dia virá como um ladrão. Ninguém sabe a hora. Ninguém sabe o momento. Muitas vezes nós estamos tranquilos e somos tomados de assalto por alguma situação, por alguma surpresa, seja ela boa ou ruim. E por que somos surpreendidos? Porque não estamos preparados. E a palavra do Senhor para mim e para você diz, estejam preparados. Agora, como, meus irmãos, nós devemos nos preparar? A palavra de Deus nos ensina como a igreja do Senhor Jesus deve se preparar para o dia do Senhor. Versículo 11 diz, uma vez que tudo está assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Agora aqui ele usa dia de Deus. Ele diz que eu e você precisamos ser assim e vivermos desta maneira. Vivermos de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda de Deus. Meus irmãos, o que vai apressar a vinda de Deus? O que vai apressar a vinda de Deus é eu e você tendo uma vida santa e piedosa, porque o testemunho da igreja é que irá apressar a vinda do Senhor. Porque a igreja que quer viver uma vida santa e piedosa será uma igreja perseguida. E por amor à sua igreja, o Senhor apressará a sua vinda, para que os salvos não sejam enganados pela mentira do diabo, pela sedução deste mundo. Olha que interessante, meus irmãos, vamos continuar essa leitura que diz assim, por causa desse dia, ou seja, do dia de Deus, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para viver, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Ou seja, esperem ao Senhor, vivendo para o Senhor, e não se contaminem com as mentiras deste mundo. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo. Eu acho interessante ele citar Paulo.
escreveu a vocês segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis de deturpação, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que vocês se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. É interessante que a palavra dia se repete em 4 momentos muito específicos, inclusive agora no final. Por quê, meus irmãos? Porque a volta do Senhor é compreendida como um dia. E esse dia vai ter um significado diferente para cada uma das pessoas. Para uns será um dia terrível, porque não estavam preparados para esse dia. Não será um dia de salvação, mas será um dia de juízo e de destruição. Para outros, meus irmãos, aqueles que almejam a volta do Senhor, aqueles que estão preparados para a chegada do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, será um lindo dia, será um dia glorioso. Ver o Senhor Jesus cruzando os céus como um relâmpago, como diz lá em Mateus, ver o Senhor Jesus chegando ao som da trombeta do arcanjo, num tremido que vai abalar o mundo inteiro, ver o Senhor Jesus, o encontro com o Rei dos Reis, o encontro com o Senhor, será um dia maravilhoso, será um dia glorioso. E Pedro termina então dizendo como eu e você, que esperamos pela volta do Senhor, devemos nos preparar. Ele diz, tenham uma vida sem mácula, sem culpa, e tenham uma vida em paz. Irmãos, eu quero focar neste conselho de Pedro, para que eu e você possamos sair daqui hoje tendo no nosso coração essa expectativa. Precisamos avaliar a nossa vida, para que a volta do Senhor seja para nós um dia glorioso. Devemos viver uma vida santa e piedosa, como Ele nos orienta. Devemos viver crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Termino então, meus irmãos, dizendo a você nesta manhã, prepare-se, o dia do Senhor virá. E que toda a expectativa do seu coração seja cheia de alegria. Toda a esperança do seu coração seja nutrida por uma vida que honre ao Senhor, que glorifique o Senhor e que testemunhe da presença daquele que vem. Deus te abençoe, em nome do Senhor.